Ciclo orçamentário, parte 1. A gente vai olhar o ciclo, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente dessa classificação do restrito e o amplo. O exercício financeiro, que muitos confundem que o exercício financeiro seria o próprio ciclo, mas não, o exercício é uma parte do ciclo orçamentário. Fique tranquilo que vamos ver. Olha, interessante também, vamos iniciar a etapa aqui de elaboração, a elaboração do orçamento. Então, olha só, o ciclo orçamentário, ele é muito interessante. Então, a gente sabe das importâncias, dos elementos essenciais no estudo da nossa disciplina de AFO, que é Administração Financeira Orçamentária. Os conceitos, as estruturas, tudo isso é muito importante. Mas você conhecer o sistema, a parte estática e a parte que tramita, a parte que processa, que é o processo orçamentário, que é processado por esse sistema, também é muito interessante, porque dependendo da etapa, você sabe que vai ter consequências para frente e ocorrências que já se passaram. Então, a etapa ela tem resultados e também ela é origem de vários outros fatores que deram ali resultado naquela etapa. Então, aquele documento final, que é a lei orçamentária, ela é apenas um documento que resultou de um complexo processo orçamentário que começa lá atrás, lá na unidade administrativa, lá embaixo naquela hierarquia. Se você pegar um órgão, né, um ministério, por exemplo, o Ministério da Educação, você pega o Ministério da Educação e uma universidade, lá no sul do Brasil, ou no norte, ou no centro-oeste, e o nordeste também, e o sudeste, qualquer das regiões, você pega uma unidade, um departamento dessa universidade, desde o planejamento ali, orçamentário, para chegar até aqui no Ministério da Educação e passar pelo Congresso e depois ser promulgada e publicada, sancionada aquela lei orçamentária, é um processo bem longo que é resumido nessas etapas. Vamos lá? A etapa de elaboração, praticamente sobre a responsabilidade do Poder Executivo. A etapa de elaboração que em grande parte os recursos também são do Poder Executivo, mas não podemos deixar de falar que também tem a elaboração do que tange ao Poder Legislativo, da parte do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Todos esses outros também vão participar dessa etapa de elaboração. É a primeira etapa, é onde é a iniciativa. Em algumas questões de prova, você vai encontrar aqui essa etapa como iniciativa. A iniciativa, sabemos que é do Poder Executivo, em razão lá do artigo 84 da Constituição Federal. Passou da etapa da elaboração, vamos para a aprovação, que cabe ao Congresso Nacional. Alguns vão chamar aqui de apreciação, deliberação. A etapa que cabe ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, no âmbito da União. Porque se for lá no Estado ou no município, vai ter a Assembleia Legislativa ou a Câmara de Vereadores, que também participa do processo orçamentário no âmbito municipal e no âmbito estadual. Ok? Então, olha só, etapas que servem para a gente entender melhor esse processo orçamentário. E a próxima etapa é a execução em si. É o momento de contratar, de executar a parte da despesa e de arrecadar do lado da receita. As receitas que vão fazer frente a essas despesas, você vai fazer o quê? Uma licitação? Você não, eu digo aqui você, mas é o órgão, né? Vai fazer uma licitação, vai empenhar, vai contratar e vai liquidar, né? Isso são as etapas da despesa, fixação da despesa, depois o órgão vai empenhar, liquidar e realizar o pagamento. Na liquidação é a entrega do produto para a administração, ou a prestação do serviço, por exemplo, uma contratação de serviços gerais. Ocorre nessa etapa aqui. E você tem a receita, as etapas da receita. As etapas da receita, que são ali a previsão da receita. Aqui, ó, vem comigo aqui, ó, previsão da receita. Ela ocorre aqui. Aí depois tem também o lançamento, arrecadação e o recolhimento da receita. Nós não veremos aqui no nosso ciclo orçamentário, só estou citando para você que é durante a execução.
aqui na nossa videoaula, nós vamos se preocupar na execução com alguns artigos específicos lá da LRF, que vai falar do contingenciamento, caso as receitas não façam frente às despesas ali que foram fixadas. E depois da execução, nós vamos ter o controle. O controle aqui por parte do Poder Legislativo, que é o órgão, que é o Poder Legislativo, que é o titular do controle externo. E o Tribunal de Contas da União, o TCU, isso no âmbito da União. O TCU é o órgão que auxilia o Poder Legislativo, no caso do Congresso Nacional, no controle das despesas e também das receitas. Então veja, aqui ó, a gente vai falar principalmente desse controle externo. Mas vamos citar também o controle interno. E o controle que é inerente ali ao próprio órgão da estrutura de um ministério, por exemplo, que é o controle de supervisão, de monitoramento, que é natural da hierarquia que existe entre entre um órgão e o outro, entre um setor e o outro, dentro do próprio órgão, dentro da hierarquia. Então o ministro, cabe a ele é o responsável por acompanhar a execução das despesas dentro do seu ministério e o atingimento dos objetivos daquela política pública. Na sequência, então, depois do controle, olha só, o controle, ele vai se dar, apesar das fases serem nessa sequência, para se formar o ciclo orçamentário, mas o controle ele acaba sendo um controle que ocorre concomitante à execução da despesa, e ele pode ocorrer até antes do início, durante esse período de aprovação e de elaboração, pode haver aqui um controle ex ante, que é os tipos de controle. Você vai ver isso principalmente quando você estuda lá para os concursos da área de auditoria e fiscalização dos tribunais de contas ou das controladorias gerais. Você vai ter esse controle, você vai estudar mais especificamente esses tipos de controle. Tem um controle que ocorre antes, que é o ex ante. Inclusive o Poder Executivo Federal hoje tem um manual de avaliação de políticas públicas, que é o manual ex ante. E também esse controle pode ocorrer durante a execução e pode ocorrer, como tradicionalmente já ocorre, que é depois da execução, que é a prestação de contas, que é esse controle e a avaliação, que é essas duas últimas fases, o controle e a avaliação, eles fixavam principalmente aqui com relação à prestação de contas. Então veja, observe, não é assim, ó, executor durante aquele exercício financeiro, de 1º de janeiro, nós já vamos falar, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, quando for 1º de janeiro do ano seguinte, aí começa o controle. Não, o controle ele já ocorre durante a execução, principalmente, por meio de representação, uma denúncia que ocorreu, o próprio órgão faz ali o controle interno e hierárquico daquela execução e o controle externo também está atento. Ele recebe uma denúncia, ele vai fazer uma inspeção, vai mandar ali um auditor, vai pedir cópia daqueles documentos, vai verificar se está ocorrendo algum desvio ou algum critério que não foi atendido, que estão previstos, algum critério que está previsto em lei que não está sendo atendido. Você escuta isso em algumas notícias. O edital lançado para determinada concessão está sob avaliação do Tribunal de Contas da União. Olha só, um edital que vai ser lançado. Então, aqui você vê um controle prévio, o que é muito interessante, que o controle prévio ele tem benefícios maiores do que o controle que ocorre durante a execução e maiores ainda do que os controles que ocorrem depois daquilo que já foi. É muito difícil você conseguir reaver uma despesa, uma receita, um recurso que foi desviado ou que foi mal aplicado. Ok? Então as fases, guarde bem, 5 fases: elaboração, aprovação, execução, controle e avaliação. É um ciclo que alguns criticam um pouco. Por que é um ciclo? É um ciclo, como que ele pode ter início e fim se é um ciclo, né? Mas é um ciclo que ele ocorre, e nesse momento que você está assistindo essa videoaula, alguma etapa dessa está ocorrendo e às vezes etapas se sobrepõem, né? Uma etapa referente a uma LOA de um ano e já pensando, e uma LOA de um outro ano, né? Do ano seguinte já está bem uma etapa acontecendo. Por exemplo, a elaboração de uma LOA do ano seguinte e executando a LOA daquele ano que foi elaborada no ano anterior. Então é um ciclo que ele está sempre acontecendo, sempre se realimentando e tentando se aperfeiçoar. Guarde bem, esse ciclo, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, esse ciclo ele tem, você pode ter, se você já estudou administração, você pode ter lembrado aí que ele parece um pouco, e você tem razão nisso, ele parece um pouco com aquele ciclo que a gente estuda lá na administração, que é o PDCA. Não é isso? O ciclo de Deming, utilizado aí, foi muito utilizado em empresas, né, para melhorar, otimizar os trabalhos, que é o Plan, olha só, Plan, aqui ó, em inglês, né, Plan, Do, Check and Act. Então, planejar, executar, dirigir, né, coordenar, que é o Do,
O check, que é o C, que é você fazer uma verificação se aquilo que foi planejado realmente foi aquilo que foi executado, se houve algum desvio. E na sequência você realimenta o sistema, que é o último ali, que é o ACT, você realimenta, ajusta para continuar no planejamento e na execução. Então, tem semelhança sim entre o ciclo orçamentário e o ciclo aqui do PDCA. Vamos na sequência aqui, ó. Para você guardar bem, que aqui você vê uma intercalação entre poderes no ciclo orçamentário. O poder executivo é o grande responsável pela elaboração, o poder legislativo faz aprovação, ele vai discutir, vai emendar, vai aperfeiçoar aquele projeto de lei orçamentária. O poder executivo é o grande executor de grande parte do orçamento, praticamente a maioria. E o poder legislativo, novamente, volta para o controle e avaliação. Então, perceba ó, que intercala. Aqui é o executivo, aqui é o legislativo, aqui é o executivo e aqui é o legislativo. Isso é até um princípio do controle, que aquele que elabora não é o mesmo, né, aquele que elabora, aquele que aprova, então aquele que aprova não é o mesmo que executa. Então você vai intercalando, vai segregando funções. Quem estuda aí para o controle interno sabe que segregar funções é um princípio basilar do controle, né, do exercício do controle. Então há a intercalação entre os poderes aqui e o ciclo novamente agora representado de outra forma. A elaboração então do PELOA, depois a aprovação. Eu coloquei alguns verbos aqui, ó, para você lembrar, ó, estudar, discutir, emendar, votar o projeto, aprovar, depois passa para a execução do PELOA, controlar e avaliar a execução do PELOA, não, aqui já da LOA, na execução da LOA, e aqui controlar e avaliar aquela LOA, elabora de novo o próximo PELOA, discute, aprova e vota o próximo PELOA. Lembrando que aqui, ó, durante a execução, a gente vai ter outra aula que nós vamos tratar aqui ó, das retificações, dos mecanismos retificadores, que são os créditos adicionais. Eles vão surgir aqui como possibilidade aqui de fazer um ajuste nesse planejamento. Eles vão ser elaborados pelo Executivo, vão ser aprovados pelo Poder Legislativo aqui, e eles surgem aqui para retificar durante a execução. Mas isso é outra aula, só para você saber que há a possibilidade de um reajuste naquele planejamento durante a execução da LOA. Então, guardou bem o ciclo? O ciclo é esse aqui, em resumo. Mas aí, surgiu algumas discussões, principalmente depois da Constituição de 88, que esse ciclo que nós vimos até agora, trata-se apenas da LOA. Só que a Constituição trouxe o PPA, trouxe a LDO, inovações da Constituição, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, inovações da Constituição, e também trouxe lá no artigo 165, parágrafo 4º, se você quiser agora, você pode parar o vídeo, dá uma paradinha aí, você mesmo para o vídeo e vai lá na Constituição e lê o artigo 65, parágrafo 4º. Beleza? Vai lá, dá uma lida e volta aqui, toca o vídeo para frente. Foi, se você não foi também não tem problema. Olha só, o parágrafo 4º, ele vai tratar dos planos e programas nacionais, regionais e setoriais, não tem aqui municipal. Esses planos, eles têm que ter compatibilidade com quem? Com o PPA. Então, planos, principalmente planos de longo prazo, mas não significa que deva ser apenas de longo prazo, então 10 anos, 15, 20 anos, mas também tem planos de 4 anos aqui, não tem problema. E programas menores, como o PAC, apesar que o PAC teve várias continuidades, então o PAC acabou se estendendo por vários anos. Mas, o exemplo PAC de um programa, né? Esses planos e programas devem manter a compatibilidade com o PPA. Se eles mantêm a compatibilidade com o PPA, e o PPA, ele tem que ter, ele faz parte do sistema, a LDO tem compatibilidade com ele e a LOA também, ou seja, a gente mantém o quê? Um sistema integrado, só que aqui um sistema mais amplo, integrado e amplo. Então, alguns autores colocam essa nova formação do sistema, o Giacomoni faz isso, o próprio Sanches também faz isso, e outros artigos também, só para você ficar sabendo. Então tem o ciclo restrito e o ciclo amplo, ok? Vamos tocar. Elaboração, o Poder Executivo é o principal responsável, então aqui a gente vê o prazo, ó, até 31 de agosto tem que encaminhar então o projeto de PELOA
ao Congresso Nacional 4 meses antes, lá no artigo 35 do ADCT, da Constituição Federal, só que para chegar nessa data, meu amigo, aqui para trás, ó, são várias etapas que são cumpridas, que envolve toda a estrutura da administração para chegar aqui. E aí, a ação que vai ser encaminhado pelo presidente da República. Professor, e esse tal de exercício financeiro, o que é isso? Sem a lei complementar do artigo 65, o exercício financeiro está definido no artigo 34 da Lei 4.320 e significa o quê? O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Então, 1º de janeiro até 31 de dezembro. Isso é o exercício financeiro. O exercício financeiro, ó, é uma parte, o exercício financeiro, tá aqui, ó, é uma parte do ciclo, mas não é o ciclo, porque o ciclo, ó, durante esse exercício financeiro, você está executando uma LOA que foi planejada, então o planejamento, a elaboração dela foi no exercício anterior, a elaboração foi aqui atrás, aprovou pelo Congresso Nacional, então a elaboração e aprovação nesse exercício financeiro anterior, executou, ainda tem aqui para frente o controle, que pode ocorrer concomitante, controle e avaliação. E essa avaliação pode se estender até depois do exercício, não é isso? Então aqui, ó, só aqui a gente representou, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o exercício financeiro, ele coincide em parte com o ciclo orçamentário, mas não consegue, dentro de um mesmo exercício, de apenas um exercício, encaixar todas as etapas do ciclo orçamentário, ok? Para frente, então, passado esse conceito, a elaboração é o processo, então, de alocação de recursos, envolve receitas estimadas e as despesas que, em grande parte, são obrigatórias. Então, de um lado, você tem receitas e, de outro, as despesas. E aí houve formas de elaborar esse orçamento. Tinha que pensar, primeiro a gente tem que analisar o quê? Quais as receitas que teremos para poder comportar aqui, encaixar as nossas despesas. Não poderia sair fazendo sem ter aqui uma metodologia, e o Poder Executivo criou essa metodologia. Para fazer essa programação, tem que ter compatibilidade com as metas fiscais. Aí ele colocou isso onde? Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não é fazendo, não, precisa criar mais uma política, não, precisa também aumentar esse valor nesse benefício, precisa criar mais um novo programa, um novo ministério. Isso tudo tinha que sempre ter em mente que a gente tem que atender metas fiscais. E uma das metas mais importantes é essa que eu coloquei aqui abaixo, ó, meta fiscal, resultante do pagamento das despesas, porém essas despesas antes das prestações devidas por conta de financiamentos e empréstimos. Então eu até representei aqui, ó, 2019, esse resultado, dessa meta de resultado primário, ela está aqui com 139 bi, né, negativos. Se você considerar os empréstimos e os financiamentos, na parte nominal, você aumenta e muito aqui, ó, cresce muito aqui essa dívida, né? Isso aqui foi uma meta. Mesmo sendo uma meta negativa, para 2020 já tem a meta também, que é menos 124. É uma meta que tinha que ser atendida de alguma forma. E essa meta é como se fosse um norte, um farol na construção do PELOA. Então, quando você vai definir os limites lá para as suas unidades administrativas, unidades orçamentárias, tem como parâmetros os agregados, principalmente essas metas, a meta fiscal de resultado primário é uma delas, ok? A previsão de receita também vai considerar variáveis, o comportamento da economia, as regras tributárias e qualquer outro fator que comprometa o nível esperado de arrecadação. Tais como, aqui eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos, ó. Então, se o PIB vai crescer ou não, se vai crescer, quanto que vai crescer, qual é a previsão do mercado, qual foi o cálculo feito pelo governo, a taxa Selic, como que ela vai ficar, a inflação pelo IPCA, o câmbio e outros agregados. Isso aí vai direcionando, vai dando norte para a equipe econômica montar o seu PELOA e definir os limites que serão estabelecidos para cada uma das unidades. Então, previsão de receita. Ah, mas isso aí foi criado de onde? Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois de fazer a projeção das receitas, a gente vai fazer a projeção das despesas. E aí temos despesas obrigatórias, definidas na Constituição Federal e em leis, despesas que a gente pode considerar essas despesas prioritárias, porque a Lei de Diretriz Orçamentária permite
a definição de despesas prioritárias. A gente sabe que a relação de despesas prioritárias são muitas, né? Isso é uma relação que não é pequena, uma relação com muitas, inclusive lá no Congresso Nacional. Eu trabalho lá no Congresso, trabalho na Câmara, sou analista legislativo, então lá eu acompanho as reuniões da CMO, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Lá na CMO tem esse embate muito grande ali de sempre querer inserir um ou outro programa na relação ali de programas que são prioritários, né? Então aqui tem as prioritárias e depois vai sobrar um mínimo, muito pouco, cerca aí de 7%, 8% de despesa discricionária que o Poder Executivo, o gestor, pode ter livre escolha na sua aplicação e principalmente aqui são direcionados para alguns investimentos. A gente vê que são poucos, né? Pouca margem aí de manobra que possui o gestor. Ó. Pode ver aqui, ó, representando a obrigatória em grande parte, as prioritárias, sobra pouca coisa para o Poder Executivo aí fazer o seu planejamento mais livre, né? Criar algum programa novo, tratar de alguma política pública que ainda não tinha sido tratada até então. Ok? E aqui eu representei de novo, com outra preocupação. Ó. Então, a partir do momento que você estima esses recursos e a meta de resultado, que nós falamos que tem que ser perseguida, a meta de resultado, mais a projeção das despesas, o que sobra, e sobra muito pouco, né, considerando o volume de recursos, que é mais de 3 trilhões, o que sobra passa a alocação orçamentária propriamente dita. Então, sobrou isso aqui, eu preciso acomodar uma despesa nova que foi surgida, teve um problema de algum enchente, algum vazamento de óleo, algum problema ambiental que tem que ser atendido e mais alguma política que o governo queira criar, e assim ele vai alocando, né, nas receitas que ele viu que vão surgir durante o exercício. E aí tem uma nova preocupação não, uma inovação elogiada por muitos, criticada por alguns também, que é o teto de gasto, que mexeu um pouco com essa dinâmica da construção do PELOA, que você se preocupava muito com as receitas e acomodar ali as despesas. Inclusive no parlamento, durante as discussões, havia uma certa inflação, um aumento dessas receitas para poder encaixar ali uma política pública ou outra que era de interesse de alguma bancada, de algum grupo representado lá no Congresso. Agora é o seguinte, a partir do novo regime fiscal, há um teto para essas despesas. As despesas não podem ultrapassar esse teto. Então imagina que agora você, cheguei no teto. Então eu só tenho do teto para baixo, né? Do teto para baixo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar as minhas prioridades, talvez tirar esse novo benefício, essa nova política para poder criar outra, porque eu não posso ultrapassar o teto. Não é isso? Olha só, com o advento da emenda constitucional número 95, de 2016, existe o novo regime fiscal, conhecido por muitos como teto de gastos, e imprimiu limites à despesa primária no orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então agora, antes, você estava acompanhando aqui, essas despesas, e olha o CDF aí, dizendo, o CDF está dizendo aqui, isso é novidade, não é isso? Então, as despesas elas vinham numa crescente exponencial, né? Essas despesas primárias vinham crescendo muito forte, principalmente despesas ligadas à Previdência, elas vinham crescendo e com isso não tinha mais gastos com pagamento de pessoal e outros benefícios, elas vinham crescendo muito. Então, era chegada a hora de impor algum limite. Então veja, cresceu, foi crescendo, agora sim, a gente tem o teto, que é corrigido lá pela inflação, a gente vai ter um outro videoaula que a gente vai tratar do novo regime fiscal. Então, agora com o teto, a gente tem que criar as despesas, mas as despesas vão poder ir até aqui. Temos um limite. Então, essa preocupação é considerada durante a elaboração do PELOA. Então, de posse das propostas setoriais, aqui a gente está falando de uma palavrinha que a gente já vai falar em outro momento, você tem as setoriais, porque você tem aqui em cima, só para você não confundir, então você tem o Ministério, agora o Ministério da Economia, e você tem dentro dele os órgãos específicos, vamos colocar aqui a SOF, e você vai ter os órgãos setoriais em cada um dos ministérios, exemplificando. Então, esses órgãos setoriais, de posse das propostas setoriais das diversas unidades. Então, cada ministério tem uma setorial.
essas propostas setoriais chegarão à SOF, que vai consolidar essa peça orçamentária na forma de um projeto de lei e vai encaminhar depois para quem? Para o Ministério da Economia, que encaminha para o Presidente da República, e esse sim, ó, vai encaminhar ao Poder Legislativo para discussão, votação e aprovação. Representando aqui, então, o Palácio do Planalto, o Presidente da República, ele encaminha para o Congresso Nacional, que é o Parlamento. Ok? Então, esse aqui é o final já desse processo de elaboração. A gente não falou da iniciativa, vamos tratar disso em outra videoaula. Nosso livro digital tá bem completo com relação a essas fases, você vai compreender, porque olha só, é um desafio o estudo para concurso. Você não pode também aprofundar demais. O ciclo orçamentário, didaticamente, que a gente acabou de ver essas fases, elas se desdobram e tem detalhes muito específicos. Por exemplo, a gente podia pegar o manual do CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, é isso mesmo? Trocou as duas últimas, ó, CIOP, S-I-O-P, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Poderíamos ir até o CIOP, pegar algumas telas, ver como funciona ali alimentação dos dados por cada uma das unidades, mas isso não cai na sua prova. Isso aí você vai se preocupar lá para frente, se você for trabalhar com isso. Se não cai na sua prova, não adianta a gente ficar aqui olhando. O estudo de concurso ele tem que ser metódico, objetivo e específico. Esses detalhes aí, ó, se você for trabalhar com isso. Se não for trabalhar, você não vai precisar nem saber. Né? Você vai só ter conhecimento que funciona assim e você sabe ali, você tem uma visão do todo, dependendo do órgão que você for trabalhar. Então a gente não pode avançar muito. Por isso que eu construí tanto o livro digital quanto as videoaulas nesse caminho aí. Da gente saber até o momento certo de ir com a nossa teoria. Você vai perceber que em alguns momentos eu avancei um pouco mais, porque eu vi que algumas bancas cobram aquela questão. Aí eu tive que dar um contexto para poder levar a informação até você. Mas eu não passei dali, não passei daquele ponto, porque a gente sabe que o custo-benefício do estudo é muito grande. Então, se você aprofundar demais, tem grande chance daquilo não ser cobrado em prova nenhuma. Mas a gente tem que ir até um ponto que aquilo ali tem chance de estar na sua prova, ok? Vamos fazer umas questões então? Olha só. O ciclo orçamentário. Período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público. É constituído das seguintes fases: planejamento, elaboração e aprovação. E aí, qual a resposta para esse questionamento da banca? Você lembra lá, ó? O ciclo é elaboração, aprovação, execução, não é isso? Controle e avaliação. Então aqui, ó, planejamento e elaboração estão muito próximos aqui, né? São matérias afins aqui. E aprovação, não falou o ciclo completo, está errado, não é isso? Próxima. Prefeitura de Valinhos. O período em que se desenvolvem as atividades relacionadas ao orçamento é comumente conhecido como ciclo orçamentário e se compõe, sequencialmente, das seguintes fases. A banca já colocou a primeira fase, elaboração. Você vai ter que testar as próximas. Então veja só, começando pela letra E, a última aqui, ó. Elaborar, votar e aprovar, controlar e executar. Ó, tá fora de ordem, hein? O certo aqui é executar, depois controlar. Tá fora essa. Elaborar, apreciar, avaliar. Essa aqui está semelhante à de baixo. Tá bem, tá errada. Elaborar, executar. Trocou aqui a apreciação, não é isso? Primeiro teria que ter pronunciamento do Congresso. Elaborar, votar aquela proposta e aprovar. Executar, controlar e avaliar. Correto, não é isso? Mas olha só a semelhança com a de cima. Elaborar, apreciar, também pode ser usado em substituição a esses termos. Executar, ok. E aqui, ó, a banca trocou, avaliar e controlar. E isso aqui foi considerado errado, né? Apesar de ser muito próximos os campos de avaliação e controle e avaliação, né? No dia a dia a gente fala como se fosse a mesma coisa, mas a banca não considerou. A ordem correta é controlar, né, o controle, depois uma avaliação das contas como um todo daquele gestor, ou às vezes até considerando as contas do poder, né, se for uma avaliação, as contas do presidente da República, que são apreciadas pelo Tribunal de Contas da União e julgadas
lá pelo Congresso Nacional. Então, resposta letra B é uma questão que podia confundir, mas você teria que comparar a letra A e a letra B. STJ. O ciclo orçamentário tem início com a preparação da proposta orçamentária e termina com o encerramento do exercício financeiro. Aqui, ó, mais uma vez, usando o exercício financeiro, ele não termina no exercício financeiro. A gente viu que depois do exercício, né, seguindo as etapas didaticamente, depois do exercício financeiro, a gente sabe que vem o controle, e o controle pode ocorrer durante a execução do exercício, né? E também tem a avaliação. Então não se encerra no exercício financeiro.